Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão de Educação da Câmara estuda questionar o Ministério da Educação sobre a decisão de cortar 30% do orçamento das universidades e dos institutos federais. A justificativa apresentada é de que esses valores serão destinados à educação infantil e ao ensino médio. Mas esses dados são questionados pelo jornal O Estado de São Paulo, pelos quais o contingenciamento para o ensino básico teria sido ainda maior do que no caso do ensino superior. É para discutir esses temas que o Câmara Debate recebe os deputados Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, e Gastão Vieira, do PROS do Maranhão. Deputados, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Começando por deputado Carlos Jordi. Como o senhor vê a questão desses cortes? Explica para... Era uma necessidade ou é uma questão seletiva? Bom, é necessário que a gente faça alguns esclarecimentos a respeito disso, porque muita coisa tem sido falada, muitas falácias até a respeito desse, não é corte, é na verdade um contingenciamento, e o contingenciamento não é uma exclusividade do Ministério da Educação. Esse contingenciamento foi um decreto por parte do presidente para que todos os ministérios eles se adequassem à realidade para atender a meta de resultado primário do país. Isso também está especificado no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí muitas questões estão sendo levantadas, até você mesmo acabou de dizer aqui, a respeito da questão da educação básica, do ensino médio. E, na verdade, o contingenciamento de 30%, ele incidiu não nos 149 bilhões que é o orçamento da educação. Porque muitos têm falado que isso foi 30% no orçamento da educação. Não foi. Na verdade, quase 90% são despesas obrigatórias. Existem despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. Despesas discricionárias são da ordem de 23,6 bilhões. Ou seja, foi 7,4 bilhões o que foi contingenciado. E nas universidades, que é o que está sendo muito falado aí, o corte foi... Não corte, desculpa. O contingenciamento foi de 2,4 bilhões. E aí todos vão começar agora a levantar a respeito das falas do ministro, dizendo que, na verdade, ele estava fazendo esse contingenciamento para aplicar em outras áreas, na educação básica, no ensino médio. E, na verdade, o ministro ele até falou mais do que realmente estaria disposto no nosso decreto. Na verdade, o contingenciamento é para que todos os ministérios se adequem a essa realidade, para garantir que nenhuma obra, nenhuma ação, ela seja realizada sem ter a disponibilidade financeira real. E o contingenciamento, ele na verdade vai valer para o segundo semestre. Vale destacar que 40% do orçamento ele já foi liberado para esse semestre. E muito desse orçamento não foi gasto, não foi utilizado. E mais para frente eu vou demonstrar aqui, tanto na UF, na UFRJ, no Colégio Pedro II, as despesas obrigatórias e discricionárias, elas não foram ainda utilizadas. Essa receita para gastar com isso ainda não foram utilizadas. Então, acho que esse alarde está sendo muito desnecessário porque, na verdade, essas instituições não estão sofrendo nenhum perigo nesse momento. Então, Gastão Vieira, o senhor acha que está tendo muito barulho? Aparentemente, realmente é para o segundo semestre. Né? Como o senhor vê toda essa questão? Eu acho que o barulho ainda é pouco, na medida que você fez um corte linear. Você equiparou todo mundo no mesmo patamar, quando o ensino superior, os institutos federais têm muito mais verbas do que o ensino fundamental, por exemplo, não é? Do que o Fundeb, por exemplo. E me surpreendeu muito a maneira como foi feito. Né? O ministro, primeiro, deu uma versão que acabou ficando, que era a versão de que ele estava punindo 3 universidades, a da Bahia, a Federal Fluminense e a de Brasília, porque promoviam balbúrdia. Sabe, eu sou uma pessoa que estou há muito tempo na educação e eu acho que se tem de ter paz, se tem de negociar, se tem de falar as coisas com clareza, por que eu cortei, por que eu não cortei. Porque o conjunto das universidades brasileiras é muito grande. O Brasil tem um dos maiores contingentes de universidades federais do mundo. Agora, eu não vou aqui dizer que não houve um freio de arrumação até necessário.
na medida que, infelizmente, as universidades brasileiras não estavam respondendo já há bastante tempo para a sociedade os desafios que a sociedade tem feito sobre elas. Na questão de educação, por exemplo, uma das grandes preocupações que eu tenho, e onde é que nós vamos formar nossos professores se as universidades parecem estar de costas para esse grave problema? Mas na educação tudo é grave, tudo é complexo, tudo é preciso você ter muita prudência na hora de agir. Voltando, deputado Carlos Jordi, cobertura é curto, né, isso, para todos os ministérios, mas o senhor acha que o corte linear seria o ideal ou não tinha alternativa nesse caso? Destacar novamente, não é um corte, é um contingenciamento e Perdão. isso pode ser revisto. Isso pode ser revisto, inclusive, isso já foi falado pelo ministro da Educação, pelo ministro Paulo Guedes. Conforme a economia ela for se desenvolvendo melhor nesse segundo semestre, com a reforma da Previdência e outros fatores, isso pode ser revisto. Mas é apenas um contingenciamento que todos os governos fazem. Todos os governos fazem. Inclusive, o deputado Gastão falou a respeito aqui do Fundeb. Vou destacar aqui, não foram bloqueados com esse contingenciamento. Fundeb, complementação do Fundeb, concessão do FIES, assistência estudantil também não, que são aquela assistência para alunos de baixa renda, com alimentação, com transporte, para que eles se mantenham na universidade. Isso não foi afetado, não foi bloqueado. Foram as despesas discricionárias. E aí, já pegando um gancho na fala também do deputado Gastão, com relação à fala do ministro, com relação à questão das balbúrdias, essas festas, que realmente são questões muito desagradáveis para a educação brasileira. Porque a universidade, onde se devia ser um local de transmissão de conhecimento, onde nós deveríamos estar fazendo com que os estudantes saíssem de lá formados para o mercado de trabalho, capacitados, estão virando verdadeiros celeiros de militantes de esquerda. E eu não quero dizer que a universidade tem que ser um celeiro de militante de direita também, não. Tem que ser um local de transmissão de conhecimento. Por exemplo, você vê eventos como esse, vai ver o Boulos na UFRJ, 30 de abril, terça-feira, aproveite, leve 1 quilo de alimento e tal. E aí, qual que é a pauta lá? Como fazer oposição ao governo Bolsonaro. Isso aqui foi na UF, vamos sem medo, organizar a luta contra o fascismo e a reforma da Previdência. Você vê que eles estão utilizando a estrutura pública, a máquina estatal, contra um governo. Você não pode utilizá-la nem a favor do governo, nem contra o governo. Está utilizando com fins político-partidários e com o dinheiro dos pagadores de impostos. Então, o que o ministro quis dizer naquela oportunidade é o seguinte, que quando você utiliza as verbas, o recurso público do pagador de impostos com esse tipo de festas, de atos políticos, inclusive tem festas aqui, até já ia me esquecendo de demonstrar o tipo de situação bizarra que acontece. Por exemplo, a UF vai apurar denúncia de festa com ritual satânico, drogas e orgias. Isso aqui aconteceu na UF. Isso aqui aconteceu na UF. Na Federal Fluminense? Na Federal Fluminense. Um evento que o nome, eu não vou falar aqui porque estamos em rede nacional, mas era o nome da genitália feminina satânica. Dizendo ainda que houve lá como se fosse uma encenação pornográfica, com dinheiro público. Então isso não pode acontecer. Então o que o ministro quer dizer é o seguinte, quando você tem universidades utilizando os recursos públicos para esse tipo de atos, festas, arruaças, balbúrdias, isso aqui sim é a balbúrdia, não estamos generalizando que ocorrem balbúrdias em todas as universidades e, na verdade, em todas as atividades. Nós sabemos que existem pessoas lá muito competentes, pessoas lá que estão lá trabalhando, estão colocando o Brasil numa referência internacional na educação, mas isso aqui é balbúrdia. E quando estão utilizando dinheiro público para fazer isso aqui, então tem dinheiro de sobra. Tem dinheiro de sobra. Então o contingenciamento ele chega no momento realmente para ajustar as contas públicas em direção à austeridade fiscal e o equilíbrio orçamentário. Mas isso pode ser revisto caso a economia melhore nesse segundo semestre. Deputado Gastão, mudando um pouquinho o enfoque, né, um argumento utilizado pelo ministro da Educação é de que gasta-se mais com a educação superior do que com o ensino básico, né? Por outro lado, é assim no mundo todo, não é isso? E a gente tem um dado aqui de 2000 para cá, a diferença entre o ensino superior e a educação básica diminuiu em 1/3
E a gente gasta tanto com um quanto com o outro, menos que qualquer país da OCDE, que é o clube que a gente quer entrar. Como é que o senhor vê essas questões todas? Primeiro, nós gastamos pouco e gastamos mal. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, tem alguns números que estão trocados, né? Na verdade, o custo de um aluno do ensino superior está em torno de 14 mil, não 25 mil, como o pessoal falou. E segundo, o governo federal nunca olhou de frente para a questão do ensino fundamental, por exemplo. E a gente está falando de todos os governos anteriores. Né? Todos. Aqui não tem mocinho nessa história. Ou seja, nunca parece ter sido prioridade para o governo brasileiro, qualquer governo, do PT, do PSDB, agora do PSL, etc., você cuidar das crianças. O Brasil adora cuidar dos idosos, mas o Brasil não cuida das crianças. Você tem uma rede de proteção para os idosos muito grande, mas você não tem rede de proteção para as crianças. O que se sabe hoje? Uma criança que passa numa creche, essa criança tem mais chance de ter um bom desempenho escolar do que uma criança que nunca frequentou creche. O que aconteceu no Brasil? Vamos fazer creche, vamos fazer creche. Vamos fazer 400 creches. De repente eram 5 mil creches. Cadê o custeio para manter essas creches? Aí a UNB fez um projeto arquitetônico que o pequeno empresário lá do interior do meu estado do Maranhão não conseguia nem fazer a caixa d'água, porque os cálculos matemáticos eram muito complicados. Qual é o resultado disso tudo? Obras paradas, creches inacabadas, que é um desafio a qualquer presidente do FNDE, botar essas creches para funcionar e proteger nossas crianças. Portanto, essa discussão... Demonstrou um desconhecimento da realidade nacional, né, deputado? Eu fui presidente do FNDE, eu te juro, eu tinha calafrios. Por quê? Eu administrava um orçamento de 62 bilhões. Era o orçamento do FNDE, para comprar merenda, para comprar livro, para comprar ônibus, para pagar fiéis, para pagar ProUni, etc. Está errado isso? Não está errado, mas a gente poderia ter um rendimento muito maior com esse mesmo dinheiro do que aquele que nós estamos tendo. Então, para concluir, nós temos problemas urgentes, viu, Carlos? Eu lamento que as prioridades estejam trocadas. Nós vamos fazer o Enem domingo. São 6 milhões de jovens que fazem o Enem disputando 300 mil vagas nas instituições públicas. Então, a gente devia estar focado no Enem, sabe? Não focado em questões paralelas. Eu acho assim... Deputado, a gente vai fazer um rápido intervalo e já volto com os senhores, tá ok? Estamos conversando com os deputados Carlos Jordi, do PSL Fluminense, e Gastão Vieira, do PROS Maranhense. O Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e já volta. O Câmara de Debate está de volta. Hoje a gente recebe os deputados Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, e Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, para discutir os contingenciamentos de recursos para a educação superior. Para concluir sua fala, deputado, questão do... Fundeb. Fundeb, isso. O Fundeb é o filho direto do Fundef. Fundef só atingia a educação fundamental. Não era educação básica. A educação básica veio depois com o Fundeb. Foi importante isso? Muito. O professor ganhava menos que um salário mínimo na maioria dos estados brasileiros e com o Fundef passou a ganhar acima de um salário mínimo. O Fundeb, ensino básico, tudo, melhorou muito, muito, equilibrou desequilíbrios financeiros dentro do próprio estado, etc. A grande pergunta é, 10 anos depois, nós avançamos na qualidade da educação? Não. Por esses exames como o PISA, não, né? Não, o exame do PISA, a prova Brasil. Você tem no Brasil uma coisa que é até chata. Você tem um estado que é completamente diferente dos outros, que é o Ceará, com a experiência que eles estão fazendo em Sobral. O restante do Brasil, com raríssimas exceções... O Espírito Santo também não faz feio, Espírito Santo um pouco, aí Tocantins um pouco, mas no geral é lamentável a posição do Brasil. Então, o nosso desafio é muito grande. O Carlos falava assim, se melhorar a economia, não vai melhorar, cara. Nós estamos num processo econômico que a nova previsão do PIB está muito embaixo. A economia não reage, não é culpa do presidente Bolsonaro, não é culpa de ninguém. É que a economia não está reagindo, por razões que nós temos de entender o que está acontecendo na verdade. Portanto, essa crise vai se arrastar
durante o ano de 2019. Deputado Carlos Jordi, o senhor tem essa visão um pouco mais otimista, talvez? Com certeza, eu discordo totalmente. A economia vai melhorar, nós vamos aprovar a Previdência com o seu voto, inclusive, e vamos fazer com que a economia ela deslanche aí para a gente conseguir atrair investimentos, gerar empregos e fazer com que essas despesas sejam descontingenciadas. Mas ele falava aqui do Fundeb, eu também reconheço a importância disso, mas como disse, o Fundeb ele não foi, digamos, não sofreu com esse contingenciamento. O que sofreu foram aquelas despesas, como eu disse, discricionárias. E aí eu falava até no início do primeiro bloco a respeito da porcentagem dos recursos que foram liberados no primeiro semestre. Foram 40% que foram liberados para... Eu trouxe aqui alguns exemplos do meu estado, o FRJ, por exemplo, de 377 milhões que foram previstos na lei orçamentária anual, o orçamento propriamente dito, 40% foram liberados no início do ano para gastar até junho. E desses 40%, apenas 3,6% de investimentos foram gastos na UFRJ, ou seja, ainda tem 605 mil disponíveis até o próximo mês. Não, investimento. Investimento é menor que o custeio. Custeio, gastaram 36,4% desses 40%. 36,4% de custeio. Ou seja, ainda tem 81 milhões para gastar até o próximo mês. A UF, da minha cidade, Niterói, muitas pessoas estão falando que eu estou contra a UF, não sou nem um pouco contra a UF. Eu sei que lá gera empregos, avanços tecnológicos, faz com que a cidade seja colocada num patamar nacional de destaque, mas 40% do orçamento que foi liberado, nenhum centavo de investimento foi gasto até agora. Tem 200 mil disponíveis para investimentos, para investir em obras e em qualquer outra ação na universidade, que não seja custeio. E já custeio, que são a folha de pagamento, inativos, ativos, e também outros insumos básicos, 33,4% de custeio foi gasto desses 40%. Então ainda tem 16 milhões para ser gasto até o próximo mês. Para vocês verem que a situação não é alarmante da forma que estou falando. O orçamento, o que foi contingenciado para universidades foi apenas de 2,4 bilhões. 2,4 bilhões. E custeio? O investimento? Não, no total. No total, de custeio e também de investimento. Então, eles ainda têm uma gordura muito grande para queimar, muito grande. Obviamente que, chegando no momento em que se gastar tudo isso, obviamente que até eu, como um defensor da educação, sou da Comissão de Educação como deputado Gastão, eu vou intervir, vou junto ao Ministério da Educação, ao ministro Abraham, para a gente tentar fazer esse descontingenciamento. Eu creio que é basicamente isso. Aí o Colégio Pedro II também, muitas pessoas estão falando do Colégio Pedro II, 69,2 milhões, que é o orçamento deles, 40% só que foi liberado para esse primeiro semestre, só gastaram 3,5% de investimento, 190 mil disponíveis e 22% de custeio, tendo 18 milhões para ser gasto até o próximo mês. Eu acho que a situação não é tão alarmante assim, né? Deputado Gastão. Só queria fazer uma observação, até para o deputado Carlos. No governo Dilma, ali no início do governo, não sei, eu lembro se no início do primeiro, deve ter sido, porque do segundo foi muito conturbado desde o início. O governo federal criou um programa chamado Reúne, voltado só para investimento nas universidades federais. Então, há um acervo muito grande hoje de obras paralisadas. Talvez isso, viu, deputado Carlos, explique esse baixo investimento, porque eles tiveram muito investimentos há 3, 4 anos atrás. O problema crucial deles é custeio, como botar esses investimentos para funcionar. E aí, eu vou fazer uma crítica. Como é que uma universidade como a do Rio de Janeiro, a Federal Fluminense, que são universidades conhecidas pela sua competência, ainda não arranjaram uma maneira de fazer sistema de iluminação alternativa? Em vez de usar luz que leva metade do custeio pagando luz, por que não tem placas? Por que não tem reaproveitamento de água? Ou seja, essas despesas de custeio que estão asfixiando as universidades, é difícil você entender como num centro de inteligência essas coisas não tenham sido, de alguma forma, equacionadas para não dar esse baque tão grande. Eu acho que a situação, discordo dele, a situação está péssima, nós vamos chegar em outro contingenciamento, se nós não aprovarmos
269 bilhões de crédito para o governo vai ter de cortar mais fundo ainda, o que já cortou. E ficou essa ideia de que é uma briga, sabe? Você é isso, é comunista, é não sei o quê. Eu não gosto disso. Eu acho que isso não faz bem para a educação e não ajuda a educação brasileira. Deputado Carlos Jordi, mudando um pouquinho, mas não muito, o secretário de Educação Superior, né, o Arnaldo de Lima Júnior, ele comentou que, numa entrevista à Rádio Gaúcha, que as universidades têm realmente mais capacidade de arrecadação do que o ensino básico. Acho que todos nós concordamos quanto a isso. Mas o próprio Congresso Nacional, na legislatura passada, quando nenhum dos dois senhores estava aqui, negou a autorização para as universidades cobrarem por cursos lato sensu, né, esses cursos de pós-graduação. Aí, quer dizer, o Congresso pode fazer uma parte também aí para ajudar a tornar as universidades mais independentes um pouco do orçamento público, não pode? Olha, as universidades já têm esses recursos próprios, ela tem a sua autonomia universitária. Eu acredito que, na verdade, está se investindo bastante já em todas essas questões, tanto na questão do nível superior, quanto pós-graduações e todo tipo de cursos. Eu acredito que, na verdade, e aqui já pegando um gancho no que falou o deputado Gastão, essa questão de que realmente está tendo uma ideologização muito grande, na verdade isso começou com a esquerda, todos sabemos disso, eles se infiltraram nas universidades, aparelharam tudo e hoje, se você não concorda com o pensamento de esquerda, você é tido como fascista, não pode ter diálogo e você só aprende essas versões da história. Em economia você só vai ver Karl Marx, você nunca vai ouvir falar de economia austríaca, da escola austríaca, nem outras versões da economia liberal. Estou dando um exemplo. Então, o que nós temos que fazer hoje não é levar para um campo da direita, realmente. Não temos. Nós temos que ter uma educação neutra. E para ter uma educação neutra, eu acredito que isso começando já de baixo, na educação básica, já temos que também trabalhar nessa questão de inverter a pirâmide educacional, em que se investe muito na educação superior e muito pouco na educação básica. Tem que investir mais na educação básica, ensino fundamental, ensino médio. E mais do que isso, acabar com o método Paulo Freire de ensino. Um método que só imbecilizou gerações, um método que faz com que as pessoas não enxerguem mais o professor como um transmissor de conhecimento, mas que todos aprendem de uma forma em que o professor aprende com o aluno aprende com o professor, se escreve errado e não pode corrigir porque é a realidade do aluno. Temos que acabar com isso, acabar com o método Paulo Freire de ensino. Assim, eu tenho certeza que com os investimentos que nós temos atualmente, nós vamos conseguir ir muito mais além na educação. Olha, eu lamento que isso tenha ficado para o final, eu não posso assistir em silêncio uma acusação dessa contra o Paulo Freire, até porque se eu comparar com o Olavo de Carvalho, eu sei de quem eu corro primeiro, e não vai ser de Paulo Freire. Em segundo lugar, o jovem é inquieto. O jovem, em 1968, todo mundo dizia, o jovem está fazendo balbúrdia, tirando paralelepípedo do chão, jogando nas forças policiais na França, fumando maconha nos Estados Unidos. Depois chegou à conclusão que 68 foi o ano que mudou o mundo, que tornou o mundo mais lógico, um mundo mais amável, o jovem vinha de guerra do Vietnã e uma série de coisas. Então, eu não discuto isso, viu, Carlos? Assim, ó, o Paulo Freire, mais do que um educador, ele foi um sociólogo, né? E o pensamento que se tinha na época, eu era bem jovem, tinha 16 anos, acho, no tempo, o que se dizia é que a Revolução de 64, o golpe de 64, se deu muito mais pelo medo a Paulo Freire, com o seu método de alfabetização, do que propriamente por causa de reforma agrária e outras coisas. Mas isso faz parte da história. Compete aos pesquisadores irem lá identificar. Mas eu não posso, eu vi assim, e até lhe digo, né? A gente não constrói nada. Paulo Freire está morto, enterrado há muito tempo. Nós temos de pensar em coisas novas. O Brasil adora fazer coisa velha. A gente tem um medo atávico de arriscar fazer coisas novas. E nós precisamos agora fazer coisas novas, que efetivamente possam funcionar e dar para o Brasil uma posição melhor na qualidade da educação. Fora isso, nós temos muitos êxitos do que nós estamos imaginando. Eu estou muito triste, como educador, eu estou muito triste. E não venho triste de agora, eu venho triste há muito tempo. Essa casa aqui fez um seminário internacional sobre alfabetização, Carlos. Em 2004. Chegou-se à conclusão que as crianças brasileiras não sabiam ler corretamente, porque as pessoas não estavam ensinando essas crianças corretamente. Já tinham neurociência, uma série de coisas nesse período já. Nesse período todo, a esquerda não deixou que você testasse um método que
que não fosse o método que ela considerava o melhor método. Então, isso não tem nenhuma novidade que está acontecendo aqui. Eu já vivi tudo isso. Já fui vaiado pelos dois lados, estou pronto para continuar a ser vaiado, mas eu quero ter esperança que a vaia leve a algum tipo de sucesso na educação brasileira. Deputado Carlos Jordi, 1 minuto para encerrar. Eu concordo em partes com o deputado Gastão, que é um aliado, às vezes, que nós temos na Comissão de Educação. Às vezes não sempre. Não. Tu pode contar comigo. Sim, com certeza. Eu quero é melhoria. Na verdade, a questão do Paulo Freire, realmente eu não posso concordar. Eu acho que Paulo Freire, ele foi um embuste, foi uma farsa para a educação nacional. E com todo o respeito que eu tenho aqui ao deputado Gastão, o método dele fez com que o Brasil chegasse a esses níveis decadentes no PISA, como você mesmo falou, o brasileiro hoje. As crianças não sabem fazer regra de 3, interpretar 3, mas sabem tudo de teoria de cultura de estupro, sabem tudo de ideologia de gênero e outras questões que são irrelevantes para a educação. Então, eu acho que, como disse aqui o deputado Gastão, Paulo Freire está morto, está enterrado, mas nós temos que enterrar também o método dele para que a gente possa progredir na educação. Obrigado. Deputado, 20 segundos. Olha, 20 segundos. Dizer o seguinte, o método Paulo Freire há muito tempo não está nas escolas. O nível dos professores brasileiros não são os melhores que vão para a escola, são os que tentaram outras coisas e acabaram não conseguindo, acabam indo para a escola. Essa coisa de que eles fazem a cabeça das crianças é um sonho. O professor brasileiro, do jeito que ele ensina, ele não anda fazendo a cabeça de ninguém ultimamente. Bom, acho que não teria como concordar em tudo mesmo, né? Obrigado aos senhores por participarem do programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. A gente pode continuar essa conversa outro dia. Ah, pode convidar, né, cara? Com certeza, Com iremos. certeza. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso site câmara.leg.br. Fica por aqui. Até mais.